Vamos dar uma olhada também um pouco mais profunda a respeito da violência policial em São Paulo e também em outros estados da Federação Brasileira. Quem está aqui conosco é o professor Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Rafael, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia Heródoto, bom dia a todo mundo que está no estúdio, é uma alegria falar com vocês. Igualmente, professor, violência policial sempre existiu no Brasil ou ela está mais acirrada, está mais violenta, mais frequente nesse período que nós estamos vivendo? Olha, infelizmente a questão da violência policial ela é um fator que existe, que marca as polícias brasileiras desde o seu início, digamos assim, mas a gente tem ondas em alguns momentos históricos específicos e nós estamos vivendo em São Paulo uma onda bastante proeminente, bastante destacada da questão da violência policial, embora é claro que a gente tenha visto casos em Pernambuco, casos na Bahia também, mas não com a frequência e com a seriedade que a gente está vendo acontecer em São Paulo nesses últimos tempos. Professor Rafael, é fato que 43 mil pessoas são assassinadas por ano no nosso país? Sim, a gente tem uma estatística muito alta de homicídio e é uma das maiores do mundo, digamos assim, né? E infelizmente, sim, embora esse indicador tenha caído aí ao longo dos últimos 5 anos, ele é um indicador muito alto ainda e inaceitável em qualquer contexto. Professor Rafael, agora, desses assassinatos os que acontecem, dá para a gente ter uma ideia da proporção, então, das pessoas que são processadas e alguma acaba até perdendo a liberdade por causa do crime que praticou? Olha, as taxas de esclarecimento de homicídio, na média, no Brasil, elas vão chegar a 20%, 25% na média nacional. São os dados aí que o Sou da Paz traz, né? Que faz uma pesquisa muito boa, muito competente a respeito desse assunto, né? Uma média nacional é mais ou menos isso. Agora, o que vai ser mesmo... o que vai acabar gerando condenação, infelizmente, não é essa totalidade. É comum que dos indiciamentos não haja uma condenação efetiva, o que significa que no Brasil, infelizmente, muitas vezes o crime compensa. Professor, o fato, então, das pessoas se sentirem inseguras e recorrer à polícia, é isso que faz a polícia ser mais violenta ou não tem ligação entre um fato e outro? Olha, não tem ligação entre um fato e outro. A gente tem, infelizmente, algumas subculturas policiais que são muito proeminentes. Uma ideia arraigada em parte da sociedade que se matar e se for violenta, a polícia vai conseguir deter o crime, o que não é uma verdade. Eu sempre digo que se matar e bater resolvesse, o Brasil era o país mais violento do mundo. Em momentos como a gente tem visto agora em São Paulo, onde a gente tem um secretário de Segurança Pública que é oriundo de uma dessas subculturas, dessas lógicas de violência, e que quando ocupam a função que estão ocupando, passam uma sensação para a tropa de que liberou geral, entre aspas, né, digamos assim. E isso faz com que, evidentemente, na hora que se vê um comando, um chefe, um secretário que a sua carreira toda passou esse tipo de sinal para a sociedade e para a tropa, os policiais se sentem mais livres e acaba acontecendo o que a gente está vendo hoje. Perfeito. Professor, é fato também, já que você citou o caso de São Paulo, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 50 mil ocorrências por dia. Sim, ela atende muitas ocorrências. Uma boa parte dessas ocorrências são ocorrências daquilo que a gente chama de desinteligência, briga de vizinho, uma briga entre marido e mulher. Não necessariamente, mas uma parte disso também são crimes, são roubos de andamento. Sim, ela atende essa quantidade alta de ocorrências. Professor, logicamente as pessoas todas ficam mais sensibilizadas, todos nós, quando são mostradas cenas na internet, como aquela, por exemplo, de pegar uma pessoa, o policial militar pega uma pessoa e joga dentro do rio. E há outras, que a gente tem mostrado, inclusive, aqui no jornal. Então eu pergunto o seguinte, o fato, então, de ter câmera para todo lado, o próprio governador de São Paulo disse agora há pouco que errou e vai virar a favor das câmeras. Mas pergunto o seguinte, tem câmera para todo lado. Aquele menino que foi assassinado lá por policial militar também no hotel, tinha câmera, na rua tem câmera, no mercado tem câmera, tudo quanto lugar tem câmera. Essa presença da imagem, ela chega a inibir o trabalho dos policiais militares ou não?
A evidência científica mostra que as câmeras, no caso das câmeras corporais, digamos assim, né, elas não têm um efeito de inibir o trabalho. Ela gera segurança para o policial que atua dentro da lei, ela gera segurança para a população. Só que a gente tem visto, né, aí com os casos dessas outras. O mundo hoje, como você muito bem coloca, era do teu mundo permeado pela câmera, pela tecnologia digital. A gente tem muita produção de imagem o tempo todo. E a gente vê que isso não tem sido suficiente para inibir ações policiais. A gente vê que em São Paulo houve um aumento de quase 90%, praticamente, quase não, de 90% da letalidade policial da gestão anterior para essa gestão. E não é só a câmera que vai impedir letalidade e violência policial. É preciso que tenha comando, é preciso que tenha uma Secretaria de Segurança Pública profissional. Então, se por um lado as câmeras elas ajudam e elas podem inibir uma má conduta policial, não são apenas elas sozinhas que vão realizar esse trabalho. Perfeito. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. À disposição, muito obrigado a você. Nós agradecemos, então, o professor da Fundação Getúlio Vargas aqui conosco, né, explicando de uma maneira bastante importante para a gente poder entender a questão da violência policial. E todas essas questões, então, aí que mexem, portanto, com o nosso dia a dia. Eu queria agradecer, então, aqui a gentileza da participação conosco, então, do professor Rafael Alcadipani conosco.